Bom dia, meus amigos do IPPN. O professor Sérgio me pediu para gravar um pequeno filme falando um pouco sobre o professor Paulo Costa. É difícil falar pouco sobre o professor Paulo Costa. Eu o conheci em 1977, então nós temos bastante trajetórias em comum. Muitas coisas fizemos juntas. O professor Paulo Costa foi meu amigo de futebol. Por incrível que pareça, nós jogamos futebol junto, eu, ele, Ângelo, Antônio Jorge, Leopoldo Demes, era uma turma grande, Carlos Roque, Cláudio Lopes, era um time de pessoas bastante variada que jogava bola lá na sede campestre. Paulo vai lembrar disso aí. Mas eu tive muitos trabalhos juntos com o professor Paulo Costa. Não trabalhos publicados, nós publicamos alguns trabalhos em síntese assimétrica, mas nós tivemos alguns trabalhos publicados juntos. Mas uma coisa que fizemos junto e que foi de grande repercussão foi um livro de ácido base em química orgânica. Esse livro se tornou um ícone da nossa química orgânica e foi adotado por muitas e muitas pessoas que continuam usando esse livro. O professor Paulo Costa fez outras coisas que também considero muito importante, e que foi, nós dois organizamos o quarto Brasília Meeting Organic Synthesis. Tá? Nós fomos os organizadores principais. Tinha também o Carlos Roque que participava da organização, mas eu e Paulo fomos as pessoas que colocamos esse congresso de pé. Hoje já está no 18º Brasília Meeting Organic Synthesis e nós tivemos a honra de fazer o quarto Brasília Meeting. O professor Paulo Costa se destaca, obviamente, pelas suas contribuições científicas. Ele tem um número imenso de contribuições científicas. Ele tem um número grande de orientações de pessoas que ele orientou, formou uma geração de pessoas, de professores que estão engajados em diversas universidades e institutos de pesquisa. Então o professor Paulo Costa é um ícone. Ele foi homenageado pela Sociedade Brasileira de Química com a medalha Simão Matias, que é a maior honraria da Sociedade Brasileira de Química. E agora, recentemente, em Tiradentes, ele foi homenageado com o prêmio do Brasília Meeting Bimós, prêmio Bimós. Então, é uma honra ter o Paulo como amigo. E o Paulo se tornou um grande escritor em química orgânica. Ele encontrou, acho que agora, mais recentemente, a sua veia de escritor. Ele é uma pessoa perfeccionista, o trabalho dele sempre são muito bons, né? E ele é uma das pessoas que eu considero mais didáticas que eu já vi ensinar química orgânica. Quando minha filha entrou para a faculdade de farmácia da UFRJ, eu disse para ela: procure fazer a química orgânica com o professor Paulo Costa, que ele vai te ensinar química orgânica, porque ele é muito bom nisso que ele faz. Então eu deixo aí, Paulo, para você e para todos os meus amigos do IPPN, parabéns pela sua conquista, parabéns pela sua trajetória, que você continue nos honrando com a sua inteligência de trabalho, a sua capacidade de agregar pessoas ao entorno de projetos, tá? E fique em paz e que tudo dê certo nesse novo empreendimento que nós estamos pensando em fazer. Um abraço para você e para todos do IPPN. Bom dia a todos e a todas, colegas do IPPN, em particular o atual diretor, o professor Alcides. Eu gostaria de congratular a todos pela iniciativa da organização da primeira semana de integração científica, que na sua programação traz uma justa homenagem ao professor Paulo Costa.
Para mim, falar do Paulo, do professor Paulo Costa, é um grande prazer, porque fazemos parte de uma geração de químicos orgânicos do país que viu a enorme transformação que nossa área de pesquisa, pela qual a nossa área de pesquisa passou nos últimos anos. Não apenas vimos, mas também contribuímos para isso. Era no início uma tarefa que aparentava ser bastante difícil de levar a cabo, mas graças aos esforços de muitos de nossos colegas de nossa geração, isso se tornou possível. Passei a conhecer ainda melhor o professor Paulo quando decidimos organizar um livro-texto sobre as substâncias carboniladas. Por uma feliz coincidência, em uma das nossas conversas, acabamos chegando à conclusão que o modo como nós apresentávamos os conceitos, os fundamentos da química orgânica de carbonilas aos nossos alunos de graduação eram muito similares. Nossas ideias estavam muito alinhadas e aí decidimos tratar de colocar essa experiência de muitos anos de ensino numa obra que ficasse imortalizada, digamos assim, esperando que essa experiência fosse útil a um grande número de estudantes da nova geração. De fato, parece ter sido esse o caso, e Paulo foi uma figura central, não só inspirando o trabalho, mas também sempre estando à frente de tudo aquilo que nós teríamos que enfrentar e que teríamos que organizar ao longo de toda essa jornada. Hoje nós temos já a segunda edição do livro e também a primeira edição em língua inglesa. Então, Paulo sempre foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, não só nas contribuições que ele deu à química orgânica sintética, mas também em enxergar a importância de algumas das decisões que teríamos que tomar e que poderiam influenciar novas gerações. Eu acho muito justa essa homenagem do IPPN ao Paulo, assim como foram todas as outras que ele recebeu ao longo desse ano, né? Particularmente a medalha Simão Matias e também a homenagem no último BMOS. Eu espero que nós possamos prosseguir na nossa jornada, Paulo, e eu sei que você teve a felicidade de contar ao seu lado com a Letícia e com as duas meninas, né, e a Ângela e a Beatriz. Eu imagino como elas devem ter sido importantes para manter você sempre à frente na área de química orgânica. Um grande abraço, parabéns pela homenagem e espero que a gente possa se ver em breve. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para falar sobre o meu querido Paulo, né? É, na verdade, um momento de muita honra e realmente me deixa particularmente satisfeito e emocionado poder falar um pouco sobre o Paulo, né? Na verdade, eu posso dizer que vir para a Química foi por conta e por causa das maravilhosas aulas de Química Orgânica 3 que o Paulo dava para minha turma. Ele, na verdade, foi professor pela primeira vez com a minha turma de farmácia. Então, as aulas de Química Orgânica eram uma perfeição, quer dizer, ele de forma muito didática e muito clara fazia com que nós avançássemos nos conceitos fundamentais com muito prazer, com muita satisfação. Então isso, na verdade, mudou o rumo, pelo menos o rumo da minha vida mudou. Porque a partir dessas aulas eu fui me interessando cada vez mais pela Química Orgânica e acabei fazendo uma carreira em Química Orgânica de razoável sucesso. Bom, mas isso hoje, na verdade, fica em segundo plano, porque o importante é falar do Paulo. Ele esteve em muitos momentos, né, nos meus percursos profissionais. Ele esteve na França no mesmo período que eu estava lá. Foi realmente um período muito bom, porque não só a gente teve oportunidade de conversar muita química, né, mas também viajar muito e fazer muitas coisas interessantes na Europa. Então, eu me lembro perfeitamente das empreitadas e das grandes viagens que eu fazia junto com o Paulo e com a Letícia. Era realmente uma satisfação só, a gente vivia rindo, obviamente com muitas
com muitas dificuldades, mas o tempo todo rindo, né? Porque não vamos nos esquecer, nós éramos estudantes num outro momento do Brasil, com pouco dinheiro, mas muita vontade de fazer e muita alegria. Então isso é realmente alguma coisa que eu guardo com muito cuidado, com muito carinho nas minhas lembranças e no meu coração. O Paulo na verdade, continua sendo, sempre foi um grande pesquisador, uma pessoa sempre muito preocupada em discutir os conceitos fundamentais, em dar realmente condição para que o aluno pudesse entender e, obviamente, acompanhar o desenvolvimento desses conceitos, entender e, a partir daí, se transformar numa pessoa crítica na química orgânica. Isso é absolutamente fundamental. E isso, na verdade, no meu entender, é o que faz dele um grande profissional e um grande professor. Sobretudo um formador de pessoas, um formador de pessoas críticas, né? E que fazem da química orgânica e que podem criar muita coisa na química orgânica muito em função dessa criatividade e desse senso crítico que o Paulo ajuda a desenvolver desde o início. Então é realmente um grande prazer. Eu gostaria realmente de estar junto fisicamente com vocês, mas infelizmente eu não posso. Mas eu desejo realmente um grande abraço, para o Paulo. Eu desejo a ele tudo de bom, que as festas e a homenagem que vai ser feita, ela na verdade reconhece a qualidade, reconhece a dedicação, reconhece tudo aquilo que o Paulo fez para a Química Orgânica no Rio de Janeiro, no NPPN, no Instituto de Química, mas sobretudo aquilo que o Paulo fez em termos de contribuição para a Química Orgânica brasileira, né? Com a formação de pessoas, com a publicação de bons resultados, com aulas excelentes, com livros didáticos que são muito bons e que realmente ensinam aquilo que é necessário que o aluno saiba nos vários conceitos discutidos. Então, parabéns, Paulo, essa homenagem é muito, muito, muito merecida. E eu fico particularmente muito contente de poder gravar essa pequena mensagem, né, para me juntar a vocês. Sinta-se abraçado, eu estou com o meu coração junto com vocês, e felicidades e parabéns, parabéns, parabéns para você. E eu também parabenizo a todas as pessoas que se movimentaram para organizar essa homenagem a você. Paulo, estou muito contente de você ter ganho a medalha Simão Matias, que comprova que o seu trabalho científico na área de química foi reconhecido pelos seus pares. Gostaria de aproveitar este momento para ressaltar que esta sua conquista é fruto da dedicação às ciências que você desenvolveu na UFRJ durante muitos anos. Você é um excelente professor, tendo formado vários químicos na área de síntese, que hoje também são reconhecidos pela comunidade científica. Gostaria de aproveitar também esta ocasião para relembrar da nossa amizade que iniciou na Faculdade de Farmácia, do nosso companheirismo e dos nossos ideais para o desenvolvimento de uma ciência no Brasil cada vez melhor. Meus cumprimentos, um forte abraço e muitas felicidades. Boa tarde, sou Eliezer Barreiro, sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, claro, e a Faculdade de Farmácia é onde conheci o Paulo Roberto Ribeiro Costa. Encontramos-nos na sua entrada como calouro de 1968, creio eu, e imediatamente houve uma empatia significativa entre nós. Ficamos muito próximos como meu calouro e eu veterano. Fizemos uma parceria muito positiva ao longo do curso e essa parceria perdura até hoje. Continuamos amigos próximos, compartilhando as nossas conquistas. Claro que ambos temos uma certa rivalidade sadia entre nós, porque fazemos a mesma coisa em lugares diferentes, na mesma instituição, e isso propicia esse espírito de competição colaborativa e muito ética, como sempre foi, creio eu, e é um privilégio
ter tido o Paulo Roberto como nosso parceiro durante todos esses anos. Não é muito trivial nem fácil nós termos trajetórias paralelas, né? E conseguirmos manter uma frequência de amizade, porque a demanda profissional na atividade que fazemos é bastante grande. Para aqueles que se engajam e têm atitude efetiva para com as suas atividades de pesquisa e ciência, então obviamente que saber jogar e priorizar as nossas preferências e amizades não é uma atividade muito trivial. E eu e Paulo, creio, fizemos um pacto inconfesso de compartilhar ao longo da vida as nossas conquistas e, de certa forma, uma conquista que ele possa vir a fazer reflete, de certa forma, também me contempla pela minha alegria de vê-lo ter o sucesso que está tendo. Paulo é um cara fora de série, tem um espírito de companheirismo bastante significativo, uma pessoa, um cara muito mais importante em termos de humanidade de todos que eu conheço na minha trajetória pelo planeta, e quero dizer que ele é um exemplo de personalidade, de dedicação, de companheirismo, de amizade, de gentileza e de tudo que se imaginar de bom. Paulão é, de fato, um exemplo que merece ser seguido. Tenho para mim que nós, professores universitários, temos na sua pessoa, Paulo Roberto, um exemplar fantástico de dedicação, atitude, certezas, e deve ser um exemplo a ser preservado, seguido e amado. Eu tenho um afeto muito especial por ele e espero que isso possa sempre crescer, embora nos conheçamos há mais de 40 anos. E Paulo, fica aqui o meu abraço afetuoso, fraterno e saudoso para você. Tudo de bom. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar falando aqui com vocês. Quem me conhece sabe que eu não sou química, mas conheço muito de vocês porque eu frequento, embora não seja química, o IPPN há mais de 40 anos, porque eu conheci o Paulo aí. Então, eu não sou química, mas sou fã de vocês. Sou fã de vocês e mais ainda agora que vocês estão assim fazendo essa homenagem para o Paulo, meu querido Paulo, meu melhor químico, meu preferido, meu nota 10. E a gente fica sempre orgulhosa, né, do nosso parceiro, está fazendo uma coisa bonita, ele é dedicado, ele é esforçado, é dia e noite trabalhando quando precisa, e precisa muito. E é uma dedicação de vida inteira. Eu digo que essa linguagem da química que vocês têm entre vocês é um mundo que separa vocês do outro. Porque a linguagem, né, produz uma realidade. E essa realidade de vocês, dessa língua da química, é uma realidade muito especial e muito única. E eu quero dizer que eu fico muito feliz pela homenagem que está sendo feita ao Paulo e quero agradecer muito também a todos vocês e um beijão para você, Paulo, e parabéns